ouvirmos grandes mensagens musicais e percebemos um sentimento, uma disposição de felicidade de todos nessas reuniões da Escola Sabatina. Foi brilhante a Escola Sabatina. Nós vamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, iniciar o culto divino com o cantar do hino 311, Minha Vida Faz Senhor. De Deus. Estejamos atentos na leitura que será feita no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Amém. Reverentemente, vamos mais uma vez prestar culto de oração ao nosso Deus. Uma palavra do pastor Nelson Melo. Santíssimo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, estamos ajoelhados na tua augusta presença nessa hora tão solene que é o culto divino. Queira, Senhor, fazer presente na pessoa o Santo Espírito no nosso meio. Queira, Senhor, ungir os lábios do teu servo a expor tua santa palavra, para que possa trazer uma mensagem de acordo com as nossas necessidades. Senhor, ajude, Senhor, nós podemos, não saímos daqui vazios, mas com melhores propósitos servir o Senhor. Peço a bênção todo especial a todos que compareceram, que Ele está também com aqueles que não vieram por causa justas, e também com as visitas que nós vamos com a sua presença, para que nós possamos sair daqui com melhores propósitos e servir o Senhor. Que nós possamos olhar para Jesus, que é o único modelo perfeito, e através dessa contemplação nós possamos ser transformados a tua imagem e a tua semelhança. Assim nós pedimos misericórdia e perdão desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis tomar o vosso lugar, por gentileza, e a seguir teremos uma apresentação musical com nossos músicos dos seus instrumentos. Vamos ouvi-los. Instrumental.
nosso Deus seja glorificado e honrado por esse louvor. A seguir, o irmão Davidson. Som. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo llamo Cristo. Y es por eso que yo llamo Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con los ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo llamo Cristo. Es por eso que yo llamo Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo llamo Cristo. Es por eso que yo llamo Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amém. Nos falta palavra para agradecer a Deus com tantas bênçãos pelos louvores apresentados.
Quisera eu poder falar mais, mas vou ser bem objetivo nos anúncios aqui para os irmãos. Primeiro anúncio, daqui a pouco, após o culto, um saboroso almoço que as mães prepararam para os irmãos com muito carinho, ok? Ninguém deve sair daqui sem provar o nosso tempero, ok? Após o almoço. Lembrando que hoje, às 20 horas, haverá aqui na igreja um culto especial, um culto de gratidão. É Mandiná? É um culto que a Mandiná oferece a Deus como gratidão pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Em especial, por uma razão que ela vai trazer mais tarde para os irmãos aqui. Então, 20 horas, todos os irmãos do Novo Progresso de outras igrejas são convidados a estar aqui hoje para adorar a Deus como gratidão pela bênção dada a Mandiná e a sua família. Ok, Mandiná? 20 horas hoje, sem falta. Irmãos, outro detalhe importante. Irmão Edwin, por favor, cadê o Edwin para projetar na tela? Já projetou? Já projetou aí? 18, 19 e 20 de outubro do próximo mês. Só um instante para projetar. Enquanto isto, quando projeta, lembrando os irmãos que falta uma semana para mandar para a editora os nossos pedidos de edição sabatina para 2020. Então, quem não fez assinatura, nos procura essa semana que vem agora, porque será o último prazo para adquirir com preço menor, ok? Já projetou? 18, 19 e 20 de outubro aqui nessa igreja, estudos, palestras especiais sobre o santuário, a solenidade do dia da expiação. Preletor, pastor Carlos Linares, ok? Então, ninguém deve, irmãos, santuário, esse assunto, esse nome, essa palavra, santuário, palavra 1854, outubro, que nos lembra? Nos lembra de algo que Deus fez, está fazendo em Jesus Cristo por nós. Então ninguém deve perder, serão estudos maravilhosos, que nos mostra a realidade de quem chegará ao céu e de quem perderá o céu. São mensagens profundas que ninguém deve perder. 18, 19 e 20 de outubro. Outro anúncio importante. Procure quem? O diretor de jovens da sua igreja, o seu líder de jovens. Se inscreva, faça o ENAR, a divindade de Jesus. Conhecendo a divindade, o ENAR Kids também está à disposição. Fui informado hoje, já tem revista disponível. Então, procure o seu diretor de jovem da igreja, se inscreva e faça. Dia 24 de novembro será a prova. Grandes conhecimentos, é de que tempo você vai aprender muito sobre Jesus. Quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, ok? Hoje, a partir de 15h30, o irmão Adner Finari estará aqui para nos trazer grandes experiências, histórias de nossos irmãos do leste europeu, os tempos das cortinas de ferro, como era a vida lá, e outras histórias maravilhosas que ele tem feito pelo mundo afora, aí, em vários países do mundo, como membro da Conferência Geral. Então, não deixamos de estar aqui às 15h30 para participar das suas histórias, experiências, e também um estudo muito especial para a igreja, ok? Sobre a invasão da mídia moderna na mente das pessoas, levando-as para o pecado e para o abismo, ok? Então são os avisos. Vamos estar aqui nesse tempo para preparar nossos corações para as mensagens que teremos daqui a pouquinho, ok? Pastor Carlos Linares tem agora a palavra para a igreja. Queridos irmãos, chegou o momento áureo da programação desta manhã, mas antes de passar a palavra ao preletor, eu gostaria de pedir mais um favor para os irmãos aqui dentro e para os que estão fora. Eu sei que o local não comporta todos os que aqui chegamos, mas o burburinho está muito alto e desconcentrando bastante a nossa mente para recebermos a palavra do Senhor. Então, eu vou pedir aos irmãos, talvez os diáconos deem algum aviso aqui ao lado, no corredor, para fazermos o esforço possível
para manter um pouco mais o silêncio e ouvirmos a mensagem que o servo de Deus transmitirá neste momento. O pastor Adrian Fanaro, ele de muito bom grado aceitou o convite para estender a sua permanência no Brasil por mais esta semana, pós-assembleias da Conferência Geral. Ele já está praticamente mais de um mês fora de casa. Ele poderia ter terminado a assembleia, as conferências públicas e voltado para o seu lar rever os seus queridos. Mas, por causa desta festa espiritual e do grande carinho que ele tem para com a igreja, ele se dispôs a permanecer até agora conosco. Então, valorizemos este esforço do nosso irmão e, com certeza, Deus tem mensagens maravilhosas, especiais, necessárias para cada um de nós. Já começamos ontem e hoje, neste momento, o tema será dormindo em tempo de crise. Deixo a palavra com o nosso departamental de jovens da Conferência Geral, pastor Adrian Fanaro. A verdade é que foi tentado voltar na casa, ainda depois de ter prometido que vou estar aqui. Quando minha esposa me ligou com desesperação que meu filho quebrou o seu braço. E nós não temos experiência de visitar o hospital, porque nunca estivemos lá. Mas minha esposa ficou chorando porque não sabia como acionar. E eu tive que ficar com ela no telefone para ensinar ela o que fazer. Eu liguei daqui para o hospital e, graças a Deus, ao final tudo deu certo e o Senhor preparou o caminho para eu poder estar aqui. Mas Satanás não está dormindo em tempo de crise, não? Ele não está dormindo. Quanto mais crise tem, ele está mais como? Desperto, mais alerta. Estou muito agradecido ao Senhor que tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos. É sempre um privilégio estar aqui no Brasil, especialmente aqui onde estou sendo sempre recebido com muito amor e muito carinho. E onde tem muitos jovens que eu gosto muito deles. Quando falamos de crise, os soldados que estão na luta não dormem muito, sim ou não? Dormem? Não dormem muito. Mas eles precisam dormir, porque se não dormem, não vai poder lutar. Então, para que seu descanso seja assegurado, quem vai ficar desperto ainda quando todos estão dormindo? Quem vai ficar desperto? Entre eles tem pessoas, tem atalaias que estão sempre como? Despertos para observar se o inimigo está atacando ou não. Se eles dormem num tempo de crise, o que vai acontecer com o exército? Muito facilmente. Porque o inimigo sempre está buscando o lugar mais fraco por onde eles podem penetrar para atacar o exército. Falando do exército espiritual, nós sabemos que na igreja Deus colocou que atalaias que sempre tem que estar como? Despertos, para ver onde o inimigo vai atacar o povo e assim anunciar no povo quando tem perigo. Hoje vamos falar sobre a importância dos atalaias de Deus. Vamos falar
de todos nós, porque todos somos atalaias. O Espírito de Profecia fala especificamente sobre os pastores, sobre os ministros como atalaias de Deus. Mas também fala dos pais que são atalaias das crianças deles. Todos temos uma responsabilidade. Se não temos crianças, se não temos filhos e filhas, somos atalaias dos vizinhos que precisam ser anunciados quando o inimigo das almas está se aproximando. Somos atalaias de nossos colegas do trabalho, somos atalaias de nossos colegas da escola, porque nós conhecemos a verdade e temos a responsabilidade de compartilhar com os demais a verdade sobre a crise que está se aproximando. Vamos falar um pouco da importância dos atalaias de Deus. Lendo em Ezequiel 33:7, vamos repetir. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Qual é o trabalho do atalaia? É sempre estar atento à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser a palavra certa para o tempo certo. A palavra de Deus não vai ser a mesma sempre. Sempre tem uma mensagem certa para o tempo certo. Como foi mencionado aqui em 1888, foi apresentada uma mensagem muito importante, a justiça de Cristo. Por quê? Porque o povo de Deus estava fundido em pregar muito sobre a lei. E o Espírito de Profecia fala que eles pregavam tanto a lei que chegaram a ser secos como os montes de... Monte de quê? Como se fala? De Gilboa. Como o monte de Gilboa. Tinha duas classes de pessoas. Tinha fanáticos e tinha os liberais, porque os liberais ficaram cansados de ouvir tanto falando-se sobre a lei de Deus, sem apresentar uma solução para a nossa situação de pecado. Eles ficaram cansados e se separaram do fanatismo e ficaram fanáticos e liberais. E a palavra de Deus fala que neste tempo o Senhor mandou uma mensagem preciosa, que é a mensagem de Cristo, nossa justiça. Tem uma mensagem para cada tempo, uma mensagem presente. E para nós hoje, para o povo de Deus, a mensagem é o tríplice mensagem angélico. E o atalaia de Deus tem que sempre estar atento ao que o Senhor vai falar para ele, e ele poder falar para o povo. Se o atalaia está dormindo e não ouve a palavra de Deus, o que vai acontecer com o povo? O povo vai estar em perigo. Hoje vamos considerar que efeito pode ter o momento de dormir quando devemos ser despertos. Em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 1, fala assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Quero perguntar, o povo de Deus era fraco ou forte? Era forte? Não. O povo de Deus era pequeno, não era muito forte.
E agora 3 exércitos fortes uniram seus esforços para atacar ao povo de Deus. Quantos exércitos? 3. Fortes ou fracos? Fortes. Eles decidiram atacar o povo de Deus. E o que aconteceu? No versículo 2 fala assim: então viram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar. Quer dizer que eles estavam muito perto. E eles estavam vindo com o desejo de conquistar ao povo de Deus, de lutar contra o povo de Deus. E aqui é interessante que nem está mencionando nomes daqueles que vieram para anunciar o perigo que estava chegando. A palavra de Deus fala assim, que alguns vieram. Mas eu quero perguntar, quem foram os alguns? Os alguns eram os que estavam correndo quando tinha um anúncio para o povo de Deus. Eram os atalaias ou os ajudantes dos atalaias. Os atalaias não podiam deixar seu lugar, mas eles mudavam de pessoas. Tinha atalaias que estavam descansando, atalaias que estavam ficando nos muros da cidade. E os atalaias ajudantes, os que estavam descansando, vieram para anunciar ao povo de Deus do perigo que estavam experimentando. E quando eles avisaram Jeosafá, o que fez Jeosafá como um bom dirigente do povo de Deus? O que fez? Ele não foi para buscar armas, por quê? Porque eram fracos. Eles não podiam lutar contra 3 exércitos fortes, mas eles confiaram no Senhor. Ele foi e anunciou em todo o povo, ele decretou tempo de crise, e ele decretou também que todos os moradores da cidade deviam orar e, que mais? Jejuar. E orar ao Senhor e pedir sabedoria. E depois da oração, é importante a oração também, porque ele não começou falando: Senhor, nós somos fracos, não podemos fazer nada. Ele não começou assim. Na sua oração, ele primeiro falou: Deus, não é você Deus dos céus, forte, poderoso, que nos ajudou a conquistar tantos povos. Agora o Senhor não vai intervenir no seu caso. E só ao final, depois de mencionar as experiências de vitória na sua história, ele falou assim: mas nós não podemos, porque somos fracos. Só ao final. Ele não começou a oração com desânimo, ele começou a oração com confiança no grande poder de Deus. E Deus deu para eles uma estratégia um pouco estranha, mas funcionou. E qual foi o conselho de Deus? O conselho de Deus foi que ele devia nombrar quê? Músicos, subir na montanha e lá cantar hinos de quê? De desânimo ou de ânimo? Hinos de vitória. É muito importante. E quando eles começaram a cantar, os filhos como fala aqui, que os 3 exércitos começaram a lutar contra eles mesmos, até que nenhum deles ficou vivo. O povo de Israel não lutou. O que o povo de Israel fez, eles cantaram hinos de vitória. Quando nós, especialmente os jovens, nos encontramos num momento de tentação, o que fazemos? Quando a tentação forte está chegando, o que fazemos? Ficamos tristes, não? Por quê?
porque sabemos que as forças do inimigo são muito poderosas e não podemos resistir à tentação. Mas que tem que lembrar no momento da tentação? Que tem que lembrar? Tem que lembrar que tem um Deus todo-poderoso que está sempre pronto a nos ajudar. E se nós não ficamos tristes, mas vamos cantar hinos de vitória, o que vai acontecer com o exército de Satanás? Eles vão ficar com medo porque eles pensam que os filhos de Deus não podem cantar hinos de vitória se eles não receberam ajuda especial. Quando cantamos hinos de vitória, Satanás tem temor, porque eles sabem que nós cantamos porque confiamos em quem? Em Jesus. E Satanás já perdeu a luta contra Jesus. Ele não quer lutar contra Jesus mais. Ele só luta contra os filhos de Deus. Mas quando sabe que nós confiamos em Jesus, ele vai que desaparecer. Por isso mencionar o nome de Cristo quando enfrentamos tentação é muito importante. Voltando na história que estamos considerando aqui, os filhos de Deus tiveram vitória contra quantos exércitos? Contra 3 exércitos. E na profecia bíblica, o Senhor nos fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. O que a palavra de Deus está falando aqui é que vai ter uma crise como nunca experimentou o homem. E quando vai chegar a crise? Quando vai chegar? Em breve ou não? Sim. Não tem tempo aqui analisar o que se está preparando politicamente no mundo. Politicamente e também religiosamente. Os homens políticos e os homens de influência religiosos estão preparando uma crise que vai ser difícil para o povo de Deus resistir. Que vai ser impossível, sem a ajuda de Deus, poder ficar de pé nesta crise que vai chegar, uma crise que nunca experimentamos. E falando da mesma crise, Apocalipse 16, 13, está falando assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quantos espíritos? Quantos? Quantos exércitos fortes chegaram contra Jeosafat? 3. E quantos exércitos vão lutar contra o povo de Deus? Fortes ou fracos? E o povo de Deus é forte ou fraco? E nossas forças como somos? Fracos. Um número pequeno, um povo humilde, sim? Vai ser atacado por quantos exércitos? 3, fortes. Onde está a nossa esperança? O espírito de profecia fala de quem são os 3 espíritos. Por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição,
que fizeram deles um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. De quantos poderes fala aqui o Espírito de profecia? 3 poderes. Quais são? Protestantismo, papismo e espiritismo. Os 3 poderes vão chegar com luta contra o povo de Deus, com guerra. O que estamos fazendo nós? Dormimos? Como atalaias de Deus, o que estamos fazendo nos muros de Sião? Estamos dormindo ou estamos despertos? Vou repetir de novo, 2 Crônicas 22. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Quem são as pessoas que têm que anunciar a aproximação do inimigo? Quem são? Os ministros têm que anunciar para quem? Para o povo. Para os diretores das igrejas. Os diretores das igrejas têm que anunciar para quem? Para os membros da igreja. Os membros da igreja têm que anunciar para quem? Para seus filhos. Os filhos têm que anunciar para seus colegas nas escolas. Nós todos temos que anunciar para nossos colegas no trabalho. Sabem quando vamos dormir? Vamos dormir quando não somos ativos, sim ou não? Se estamos sempre conectados na obra missionária, vamos dormir? Não vamos dormir. Sempre vamos estar atentos à palavra do Senhor para poder passar esta palavra para quem? Para os que dependem da nossa fidelidade. Tem 3 exércitos que estão chegando. O que está esperando Deus dos seus atalaias? Isaías 21, 11 e 12. Peço de Dumã, grita-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Em outras traduções fala assim: vem amanhã, mas ainda é noite. Esta é uma mensagem importante ou não? É muito importante. Quando o Senhor pergunta qual é o tempo da noite, a mensagem do atalaia é: está chegando amanhã, mas ainda é noite. Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem está baseada na noite ou no dia? Na manhã. O que representa amanhã? Se estudamos o Espírito de profecia, amanhã representa a segunda vinda de Cristo. E a noite representa a prevalência do erro no mundo. Qual é a nossa mensagem hoje? A segunda vinda de Cristo ou prevalência do erro? Qual é? As duas são mensagens importantes. Mas não podemos pregar uma e negligenciar a outra. Não podemos. Tem muitos que estão se concentrando na noite. Estão falando da noite, mensagem de conspiração, mensagem sempre no negativo. E nunca pregam sobre a esperança da glória. Mas tem outros que pregam positivamente e esquecem da noite. Estamos pregando da segunda vinda de Cristo,
da salvação do povo de Deus, mas não pregamos de que antes da manhã ainda tem quê? Tem quê? Ainda tem noite. Ainda tem noite. Obreiros Evangélicos, página 14. Nos tempos antigos, colocavam-se muitas vezes sentinelas nos muros das cidades, onde, de posição vantajosas, podiam observar importantes pontos a ser guardados e dar aviso da aproximação do inimigo. Da sua fidelidade dependia a segurança de todos os que se achavam dentro dessas cidades. A determinados intervalos cumpria-se a determinados intervalos, eles estavam chamando uns aos outros a fim de se certificarem de que todos estavam despertos e de que nenhum mal sucedera a qualquer deles. O grito de animação ou de advertência era passado de um para o outro, todos repetindo o chamado, até que este houvesse rodeando a cidade. Isso é muito importante para nós entender. Tinha atalaias em diferentes pontos estratégicos no muro da cidade, e eles, a intervalos específicos, eles estavam chamando um para o outro, que é bom ou que não é bom, sim ou não? Eles não somente estavam anunciando quando se aproximava o inimigo, também estavam chamando um para o outro quando não se aproximava o inimigo. E eles falavam assim: comigo tudo está bem. O próximo dele falava o mesmo: comigo também. E assim a mensagem que tudo estava bem, todos estavam despertos, nenhum mal tinha acontecido com algum deles, toda a mensagem positiva estava passando de um para outro e a cidade estava ouvindo. Não é bonito? A cidade estava ouvindo. Por isso, na igreja, temos pastores que estão colocados em pontos estratégicos de nossa igreja para que eles cuidassem do seu rebanho, sim? E cada mês os obreiros se reúnem e falam um para o outro: irmão, está bem? Tudo bem? Está dormido? Está dormido no posto? Ou está bem, não? Sempre estamos falando uns com os outros para nos assegurar que nada aconteceu com algum deles. E nós estamos nos muros de Sião, repetindo a mensagem da segunda vinda de Cristo, a mensagem da esperança. Mas quando o inimigo está se aproximando, o que tem que fazer? Tem que também chamar um para outro e dizer: o inimigo está se aproximando, o inimigo está se aproximando, o inimigo está se aproximando. E assim todos vamos passar a palavra e o povo está aqui ouvindo. Mas quando um de nós está dormindo, o que vai acontecer? A mensagem não vai passar para todo o povo. E tem vezes que acontece. Quando um pastor não está orando tanto, não está estudando tanto, ele fica um pouco mais fraquinho, sim? E tem lá uma desconexão entre os obreiros, entre os pastores. Temos um trabalho importante de nos assegurar que nossos pastores estão ainda despertos. Por isso, estudos sobre profecia, estudos sobre o santuário são importantes para nos lembrar que é o que faz de nós o povo que somos. E também o que deveríamos ser se nos entregamos a Deus.
Sempre tem que repetir estas mensagens. E os atalaias estavam fazendo isso. Repetir a mesma palavra até todos eram conscientes da realidade. Ezequiel 33:7. Vou repetir este texto também. Que é o que o Senhor espera dos seus atalaias? A ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, o ministro, o membro da igreja, tem que fazer duas coisas. Sempre ouvir o que fala o Senhor e passar a palavra para os demais. Se deixamos de ouvir, o que vamos fazer? Vamos apresentar uma mensagem boa, mas não é a mensagem certa para o tempo certo. Sim ou não? Pode apresentar uma mensagem boa, mas não é a mensagem que Deus apresentou para o atalaia, para o dia presente. Foi uma mensagem que o atalaia ouviu uma semana atrás, um mês atrás, ou um ano atrás, e ele vai passar a mensagem que recebeu do Senhor há um ano atrás, e não passa a palavra que o Senhor passou para o atalaia hoje. Por isso, tem que ficar sempre em comunhão com Deus. Porque você pode apresentar uma mensagem que é boa, mas não urgente. Não é o que o povo precisa ouvir neste dia. Os atalaias de Deus nas muralhas de Sião, hoje, devem estar prontos para dar uma resposta àqueles que perguntam que hora da longa noite é e quando a aurora do dia eterno pode ser esperada. Eu gosto muito deste texto do Espírito de Profecia. O atalaia de Deus deve estar prontos para dar uma resposta àquele que pergunta. Quem pergunta? Quem pergunta? Um colega na escola me pergunta: olha, que é o que você acredita sobre este ponto da Bíblia? Eu que ouvi a palavra de Deus me falar, estou pronto a quê? Estou pronto a responder. Se uma pessoa, tem muitos que, como eu estou viajando dos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos, muitos me perguntam: irmão Adriano, quando vai se dar a lei dominical? E eu respondo: olha, eu não sou a pessoa que vai dar, não, a lei dominical, não, eu não sei exatamente, mas eu sei que estamos muito perto. E por que eu sei que estamos muito perto? Então eu vou contar o que está acontecendo nos Estados Unidos, sim ou não? Tem que saber que tempo da noite está, sim ou não? Tem que conhecer os movimentos que se estão fazendo ao nível político e ao nível religioso por as pessoas de influência. Tem que saber. Mas nossa mensagem não é só isso. A nossa mensagem não é só a noite, a nossa mensagem é também a aurora do dia eterno. E tem que pregar todo junto, para não levar o povo em momento de temor e se arrepender por temor ao que há de chegar. Tem que se arrepender como? Ser motivado por o que está acontecendo politicamente e religiosamente, mas sempre estar motivado por quê? Porque o dia eterno vai chegar e nos encontrar com Jesus. É muito importante ser equilibrado quando apresentamos a mensagem de Deus. E sempre seremos equilibrados quando tomamos tempo ouvir a palavra de Deus. Como ministro,
ministro sempre tem a tentação de estudar para preparar um sermão, mas não estudar para nós mesmos. Estudamos muito para que apresentemos uma mensagem boa para o povo, mas esquecemos de estudar para alimentar nossa mente e nosso coração. E não ouvimos a palavra de Deus, só apresentamos mensagens que não são para o tempo certo. É importante tomar tempo e ouvir, ter uma experiência com Jesus. E eu quero confessar que meus melhores sermões são os sermões que saíram depois de uma consagração pessoal a Deus, depois de um estudo pessoal, e de lá que saem os melhores sermões, sermões que tocam corações, porque me tocou a mim e Deus pode tocar aos demais, porque eu estudei para mim mesmo. Tem que ser equilibrado. Em Testemunhos, tomo 6, fala assim: o vigia, o atalaia, deve saber que horas são de noite. Tem que saber o que está acontecendo. E agora um apelo para todos nós é: guarda que dormitas. Que é da noite? Não sabes que hora da noite são? Não te preocupas em dar o sinal de perigo e as advertências para este tempo? Se o não fazes, desce dos muros de Sião. Pois Deus não te confia a luz que tem a comunicar. A luz só é dada aos que fazem refletir essa luz sobre os outros. Se dormimos, o Senhor vai nos dar a mensagem? Sim ou não? Não. E a pergunta aqui é: você não sabe o tempo da noite? Você não sabe o perigo? Se você não sabe que mensagem o Senhor tem para o seu povo hoje, o que tem que fazer? Tem que descer dos muros de Sião. Porque você está causando uma desconexão entre o atalaia fiel e o outro atalaia fiel na outra parte. Você desconecta. Tem que descer dos muros de Sião. Se você um dia decide não ouvir a palavra de Deus e não anunciar a palavra de Deus, o melhor que fazer é falar para os irmãos e dizer: irmãos, eu não estou disposto a ouvir a palavra de Deus. Eu não estou disposto a pregar a verdade certa ao momento certo. E não quero desconectar uma atalaia do outro atalaia. Eu estou disposto a descer dos muros de Sião. Como cristãos, como membros da igreja, se não estamos dispostos a representar a Cristo, como diretor de igreja, como diácono da igreja, se não estamos prontos a comunicar ao povo, representar a Deus por nossa vida, é tempo de dizer: irmãos, eu não quero ter um nome de cristão e não ser cristão. Não é tempo de ser hipócrita. É tempo de ser sinceros conosco mesmos. Conosco. Decidir ser consagrado a Deus. Decidir ser o que Deus quer que eu seja. Mas não ficar assim, entre duas opiniões, não? O Senhor está apelando a nossos corações hoje. A cada um de nós. Que é o que queremos fazer?
os irmãos me entregaram a responsabilidade de falar de algo que da crise, não? É algo que não sempre gostamos de ouvir, mas é a verdade e tem que falar. A igreja está cumprindo 29 anos de existência, sim? O irmão Carlos falou que começaram com poucos, agora são muitos. E agora que são mais do que eram quando começaram, a igreja tem que ser como? Mais fraca ou mais forte? Mais forte. Mais forte. E eu espero que essa é a realidade. Que a igreja de Novo Progresso é uma igreja forte. Uma igreja que pode representar a Deus nas suas vidas. Uma igreja que pode comunicar com Deus e também comunicar para o mundo o que Deus tem para o mundo. Tem muitos jovens aqui e fico muito contente que vocês estão aqui. Quero perguntar a vocês, que propósito você tem na igreja? Você tem um propósito para estar aqui? Chegaram aqui de curiosidade? Chegaram aqui porque o pai e a mãe insistiram, vocês estão aqui? Estão aqui porque querem comunicar com seus amigos? Estão aqui porque estão buscando uma moça, um moço? Todos esses são razões para estar aqui, mas não propósitos. A razão pode ser que eu amo Jesus, ou Jesus me ama, mas estas são razões passivas. Mas qual é o propósito que eu tenho na igreja? Estou aqui para ocupar um espaço na igreja, ou estou aqui porque a igreja sem mim não é igual? A igreja sem mim vai sofrer. A igreja sem mim não vai ter sucesso como quando eu estou presente. Para cada um de vocês jovens tem um propósito. Deus tem um propósito para vocês estar aqui. Vocês não estão aqui para uma curiosidade. Estão aqui porque tem um trabalho que fazer. Estão aqui para ouvir a palavra de Deus e anunciar a mesma palavra para os demais. A minha oração para todos nós é tomar este tempo na manhã, quando não tem barulho, cedo na manhã, tomar o tempo e ouvir a palavra de Deus. E perguntar a Deus, Deus, qual é a sua mensagem para mim hoje? Que é o que eu preciso mudar na minha vida? Que é o que eu devo passar para os demais? Qual é a mensagem para hoje? Quantos de nós estamos dispostos a tomar este tempo na manhã? Quantos de nós estamos dispostos a passar a palavra de Deus para os demais? Então, você aceitou que tem um propósito na igreja. O propósito é nos alimentar para poder alimentar os demais. A minha oração é que todos fiquemos conectados, que sejamos um em Cristo, como se apresentou lá na conferência geral. Ser um em Cristo, unidos na diversidade, e poder assim proclamar a verdade presente, a verdade certa para o tempo certo. Amém. Agradecemos a Deus, também ao pastor Adrian, por esta mensagem, mostrando que estamos já em momentos de crise espiritual, de crise religiosa. E o inimigo quer manter-nos na sonolência, manter-nos dormindo. Mas este chamado divino desta manhã nos convida a despertar, tomar uma posição firme ao lado da verdade e render toda a nossa vida, todas as nossas faculdades, todos os nossos dons e talentos ao serviço do Senhor e pela sua graça alcançar a salvação e vida eterna. Amém?
Vamos ficar de pé e o último hino que entoaremos é o 272, Lutai Cristãos. 272. Depois de cantarmos o hino ao Senhor, nós temos um recado das irmãs da cozinha que eu preciso passar para os irmãos. Ok. 272. Vamos fazer a última oração. O pastor Fanaro vai fazê-la e gostaria de lembrar aos irmãos que continuemos orando pelos enfermos em nosso povo. Na conferência geral estivemos orando por um menininho que quase se afogou, né? Está em estado delicado ainda no hospital. Vamos continuar orando por ele. Vamos orar pelo irmão Carmélio, também de Santa Teresa, que está internado, e pelo irmão Lorival, que é pai do irmão Josimar, que também está internado no hospital aqui em Belo Horizonte. Então convido os irmãos a dobrarmos os nossos joelhos. O pastor Fanaro vai concluir com a última oração. Nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, estamos agradecidos pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estar na tua casa de oração, adorando o seu nome. Senhor, queremos te agradecer também pela mensagem que o Senhor apresentou para teu povo e pedimos que pela sua graça aceitemos esta mensagem e anunciar esta mensagem também para os que não conhecem de Ti. Pedimos também que
o Senhor guarde aos que não puderam chegar aqui neste lugar por causa de doenças. Que o Senhor esteja com eles, que a presença do Senhor seja sentida nas suas vidas. Especialmente oramos por o menino que está no hospital, que o Senhor ajude ele a se recuperar e a acreditar no teu poder de milagres. Também oramos que o Senhor cuide de nossas famílias, dos de nossas famílias que estão doentes também, que o Senhor ajude eles a confiar em Ti. E Senhor, confiamos que como igreja, lutando nesta vida, resistindo às tentações, um dia ser vitoriosos e estar contigo para sempre. Também queremos pedir para a comida que o Senhor preparou para nós, que o Senhor abençoe ela, e também as mãos que trabalharam para a preparar, e que pela Tua graça estemos contentes neste dia de sábado, estar em conexão com o Senhor e te representar para os demais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Inclinemos nossas frontes para a conclusão. Desta forma, finalizamos as atividades desta manhã. Que a bênção do Senhor permaneça com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem ocupar os vossos lugares, apenas um momento para um último aviso.